Olha, a cena já é bem familiar para quem vive ou acompanha o noticiário em São Paulo. Chove um pouco mais forte e, de repente, o caos se instala. As ruas viram rios, o transporte simplesmente para e a cidade inteira fica travada. Mas por que isso acontece todo santo ano de um jeito tão previsível? A resposta, na verdade, não está no céu, está no próprio chão da cidade. Vamos mergulhar fundo para entender essa história. Essa frase resume perfeitamente a frustração de milhões de pessoas, né? E o pior é que nem precisa ser uma tempestade daquelas de filme. Às vezes, uma chuva comum já é o suficiente para colocar a maior metrópole do país de joelhos. O motor da economia brasileira simplesmente engasga e para. É muito fácil culpar o tempo, né? Apontar o dedo para o céu. Mas a verdade é bem mais complexa. As decisões que foram tomadas ao longo de toda a história de São Paulo, o jeito como a cidade foi crescendo, essas são as verdadeiras razões pelas quais, hoje, a água não tem mais para onde escoar. E para a gente entender o problema de agora, a gente precisa voltar no tempo. A história de São Paulo é, na verdade, uma história de briga com a sua própria geografia, principalmente com os seus rios. A cidade nasceu bem ali, cercada de água. O que era para ser uma vantagem acabou virando um conflito. Conforme São Paulo crescia, ela foi invadindo as várzeas, que são, basicamente, as áreas de escape dos rios, o lugar que eles usam para transbordar naturalmente. Ou seja, as enchentes não são um acidente do destino, são uma consequência direta dessa ocupação. E aqui a gente chega num ponto que é crucial para entender tudo. Foi uma verdadeira encruzilhada na história da cidade. Lá no começo do século XX, surgiram duas propostas bem diferentes. De um lado, um engenheiro chamado Saturnino de Brito que pensava em conviver com os rios, sabe? Criar parques nas margens. Do outro, o Prestes Maia, que queria domar os rios, canalizar e cobrir tudo com asfalto para dar passagem para os carros. E aí, qual visão será que venceu? Pois é, e essa citação, ela ilustra perfeitamente o resultado dessa escolha. Os rios não sumiram, eles foram enterrados vivos debaixo do concreto. Viraram rios fantasmas que de vez em quando se levantam de seus túmulos para assombrar a cidade. Ok, então as decisões do passado criaram a base do problema. Mas por que as enchentes parecem ficar cada vez piores, hein? Vamos dar uma olhada nos fatores de hoje em dia que só agravam essa situação. O ponto principal é este aqui. A cidade virou uma grande bacia de concreto. 57% da superfície é selada. É cimento, asfalto, telhado, materiais que não deixam a água passar. Isso quer dizer que quando chove, a água não entra na terra. Ela corre com toda a velocidade, transformando as ruas no único caminho que encontra. E além desse piso todo impermeável, a gente tem uma combinação de outros fatores. O sistema de drenagem da cidade, por exemplo, foi pensado para um tipo de chuva que simplesmente não existe mais. Junta isso com a falta de manutenção, o lixo que entope tudo e, claro, as mudanças climáticas, que trazem chuvas cada vez mais violentas. O resultado é o colapso do sistema. E esse colapso não é só um transtorno, um incômodo. Ele tem um preço bem real, pago com vidas humanas e com prejuízos gigantescos para a economia. Essa foi a declaração do prefeito Ricardo Nunes, bem no meio de um período de chuvas fortes. Uma afirmação de que a cidade estaria pronta para lidar com a situação. Mas a realidade, um dia antes dessa fala, foi bem diferente. A gente viu cenas de puro desespero, pessoas se agarrando em grades de metrô para não serem levadas pela correnteza, e até tragédias como a de um senhor que morreu depois que uma onda de 2 metros derrubou um muro da casa dele. O contraste entre o discurso e a vida real é gritante. E o pior é que não são casos isolados. Esse gráfico mostra um padrão trágico. As grandes chuvas em São Paulo, de forma consistente, resultam em perda de vidas. Cada uma dessas barras não é só um número, uma estatística. São tragédias que talvez pudessem ter sido evitadas. E tem também o custo para o bolso. O impacto econômico é astronômico. Um único grande alagamento pode custar mais de 760 milhões de reais. É um prejuízo que paralisa a produtividade, o comércio e que afeta todo mundo. Bom, diante de tudo isso, surgem basicamente duas filosofias sobre como lidar com o problema. A gente continua lutando contra a água ou a gente aprende a conviver com ela? Tá, e como a cidade pode lutar contra isso? O debate foca em duas abordagens bem diferentes. De um lado, temos a engenharia pesada. Do outro, soluções que trabalham junto com a natureza. A solução tradicional são os piscinões, que são basicamente grandes reservatórios de concreto para segurar a água.
Já a abordagem moderna usa o que chamamos de infraestrutura verde, como parques e jardins de chuva. E a diferença é gritante. O solo natural absorve até 90% da água, o asfalto, quase nada. E as soluções verdes fazem mais do que drenar. Elas melhoram a qualidade de vida e refrescam a cidade. Mesmo projetos pequenos, como um jardim de chuva, já ajudam a filtrar a água e aliviar a drenagem. E isso não é só teoria. Vários lugares no mundo já estão usando essas ideias com muito sucesso. Em Seul, por exemplo, trocaram um viaduto por um parque com um riacho. O resultado? Menos enchentes. A escolha para São Paulo é clara: continuar com obras caras ou adotar um modelo mais resiliente e integrado. Então a gente chega num ponto-chave. A questão não é tentar lutar contra a chuva, isso é impossível. O verdadeiro desafio é repensar o design das nossas cidades para que elas consigam lidar com a água de uma forma inteligente. E a boa notícia é que já existem soluções incríveis para isso. A primeira grande estratégia é, basicamente, reconstruir aquela esponja que a gente cobriu de asfalto. Isso significa trazer a natureza de volta para o coração da cidade, usando o que os especialistas chamam de infraestrutura verde, que são, no fundo, soluções inspiradas na própria natureza. E como é que a gente faz isso na prática? Tem várias formas bem fascinantes. A gente está falando de telhados verdes, jardins verticais que sobem pelos prédios, jardins de chuva construídos nas calçadas e até parques que têm uma função dupla surpreendente. Olha que interessante. Um telhado verde é muito mais do que só um jardim no topo de um prédio. Ele segura a água da chuva, que pode até ser usada ali mesmo, e não para por aí. Ele ajuda a diminuir a temperatura do edifício, o que significa uma bela economia na conta de luz com ar-condicionado. Claro, o custo para instalar e a manutenção são maiores, mas os benefícios a longo prazo são gigantescos. Essa ideia aqui é simplesmente genial. Um parque inundável é projetado para ter uma vida dupla. Na maior parte do tempo, ele é um parque normal, uma praça, um campo de futebol, um lugar para a comunidade. Mas quando vem aquela chuva forte, ele se transforma num reservatório temporário. Ele segura um volume enorme de água, evitando que tudo alague em volta e depois vai soltando essa água aos pouquinhos. E para ninguém achar que isso é só teoria, olha esse exemplo prático. Lá na Filadélfia, nos Estados Unidos, um programa chamado Green City Clean Waters implementou essa infraestrutura verde em mais de 800 lugares. O resultado? Eles evitaram que quase 11 bilhões de litros de água suja fossem parar nos rios. É um impacto real gigantesco. Certo, agora vamos para a segunda grande estratégia. Porque além de adicionar mais verde, a gente precisa repensar a própria superfície onde a gente anda e dirige todo santo dia. O pavimento. A solução aqui é o tal do pavimento permeável. Pode ser de concreto, asfalto ou aqueles blocos intertravados, mas a ideia é a mesma: criar uma superfície cheia de pequenos poros. Assim, em vez de água correr por cima e causar enxurrada, ela passa através do pavimento e se infiltra no solo, exatamente como aconteceria na natureza. E esse gráfico aqui deixa a diferença bem clara, né? A quantidade de água que escorre em um asfalto comum é altíssima. Já com o asfalto poroso, esse volume despenca. É uma mudança de jogo na maneira como a gente lida com a água na superfície. E como se não bastasse ter um bônus incrível. Além de deixar a água passar, esse tipo de pavimento também funciona como um filtro. Alguns estudos mostram que ele consegue remover até 80% dos poluentes da água. Ou seja, além de combater alagamento, ele ainda ajuda a limpar a água que volta para o lençol freático. Tá, mas e quando a chuva é forte demais e mesmo com tudo isso, ainda sobra água? Para essa água, a terceira estratégia é criar formas inteligentes de armazená-la, nem que seja por um tempo. E as opções aqui são bem variadas, sabe? Vão desde coisas que qualquer um pode ter em casa, como cisternas para captar água da chuva, até obras de infraestruturas gigantescas, como os famosos piscinões ou grandes sistemas de armazenamento debaixo da terra. E tem até tecnologia de ponta envolvida. E por falar em tecnologia, essa parte aqui é fascinante. Os chamados bueiros inteligentes têm uns cestos por dentro que seguram o lixo, evitando que ele entupa as galerias. E a parte mais legal, alguns modelos têm sensores que avisam a central de manutenção quando o cesto está cheio e precisa ser limpo. É a tecnologia trabalhando pela eficiência. Mas olha, nenhuma dessas tecnologias, nenhuma dessas ideias vai funcionar de verdade sem a peça mais importante de todas: uma mudança de mentalidade na forma como a gente planeja e investe nas nossas cidades. Essa frase aqui, ela resume tudo. Ficar gastando dinheiro para consertar os estragos depois de toda a enchente é um ciclo vicioso que sai muito caro.
O investimento inteligente é na prevenção, em criar sistemas que realmente funcionem, mesmo que o custo inicial pareça maior. Então, a comparação é bem clara. De um lado tem o jeito antigo, que é reativo. A gente espera o problema acontecer para depois correr e consertar. Do outro, tem o jeito novo, que é proativo. A gente projeta a cidade já pensando em ser resistente, em ser resiliente. Custa mais no começo? Sim, mas economiza uma fortuna a longo prazo, evitando danos e reconstruções o tempo todo. E aqui está o pulo do gato. Para essa mudança acontecer, é preciso ter uma visão de longo prazo. Uma visão que vá além de um ciclo político de 4 anos. É preciso parar de só remediar os efeitos, tipo refazer o asfalto de uma rua que alaga todo ano, e começar a investir para resolver as causas raiz do problema, de uma vez por todas. No fim das contas, tudo isso se resume a uma escolha fundamental sobre o tipo de cidade que a gente quer construir. Um futuro cinza, de concreto, ou um futuro verde, com cidades resilientes, cidades que trabalham em harmonia com a natureza por meio de investimentos inteligentes e sustentáveis. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a gente refletir. Olhando para o nosso bairro, para a nossa própria cidade, qual desses dois futuros parece que está sendo construído? A resposta para essa pergunta vai definir a qualidade de vida nos nossos lares pelas próximas décadas.